O CEO fingiu amnésia para testar se a esposa realmente o amava. Esperava frieza, distância, mas ela fez o inesperado. Provou seu amor refazendo a primeira noite que viveram juntos. Um gesto simples, carregado de emoção, que revelou sentimentos verdadeiros e um segredo que mudaria tudo. O som estridente da ambulância cortava o trânsito caótico de São Paulo naquela tarde chuvosa de março. Helena Mendes apertava as mãos geladas enquanto acompanhava a maca, onde seu marido, Eduardo Santana, estava inconsciente. O rosto dele, normalmente bronzeado e confiante, agora estava pálido, com um corte profundo na testa coberto por gaze. Senhora, por favor, mantenha a calma. Ele está estável, disse o paramédico, mas Helena mal conseguia ouvir através do zunido em seus ouvidos. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela segurava a mão inerte de Eduardo. 3 anos de casamento. 3 anos de uma relação que havia começado como um conto de fadas e se transformado em algo frio e distante. Eduardo Santana, CEO da Santana em Associados, uma das maiores empresas de tecnologia do país, havia se tornado um estranho em sua própria casa. Reuniões intermináveis, viagens de negócios constantes e uma frieza que Helena não conseguia entender. Ainda assim, vê-lo assim, vulnerável e ferido, fazia seu coração se despedaçar. Independentemente dos problemas entre eles, ela o amava. Sempre amou. O hospital Albert Einstein estava movimentado quando chegaram. Helena correu ao lado da maca pelos corredores brancos e estéreis, o som de seus saltos ecoando no ambiente. A chuva tinha molhado seu vestido azul marinho, o mesmo que Eduardo havia elogiado na manhã daquele dia, uma raridade nos últimos meses. O que aconteceu exatamente? Perguntou o médico de plantão enquanto Eduardo era levado para a sala de emergência. Um acidente de carro, Helena explicou com a voz trêmula. Ele estava voltando de uma reunião no centro da cidade. O outro motorista passou no sinal vermelho e... Ela não conseguiu terminar a frase. A ligação havia chegado 2 horas antes, quando ela estava em casa, tentando terminar um projeto de arquitetura de interiores, sua tentativa de manter a sanidade em meio ao casamento em ruínas. As próximas 4 horas foram as mais longas da vida de Helena. Ela caminhou pelos corredores do hospital, ligou para a secretária de Eduardo, Carla, e para os pais dele, mas, estranhamente, não conseguia parar de pensar na última conversa que tiveram pela manhã. Helena, vou chegar tarde hoje. Temos aquela reunião com os investidores japoneses, Eduardo havia dito, ajustando a gravata no espelho do quarto. Você sempre chega tarde, ela respondeu, mais cansada do que irritada. Ele parou por um momento como se fosse dizer algo, mas apenas murmurou um até logo e saiu. Agora, sentada na sala de espera, Helena se arrependia de não ter dito "eu te amo" antes dele partir. Quando foi a última vez que haviam se beijado de verdade? Quando foi a última vez que ele a olhou com aquele carinho do início do relacionamento? Familiares de Eduardo Santana? A voz do médico a trouxe de volta à realidade. Helena se levantou rapidamente. Sou eu, sou a esposa. O doutor. Rodrigues, um homem de meia idade com óculos e expressão séria, gesticulou para que ela se sentasse. O seu marido sofreu um traumatismo craniano moderado. Ele está estável, mas ainda inconsciente. Os próximos dias serão cruciais para determinarmos se há sequelas. Sequelas. Helena sentiu o mundo girar. Pode haver problemas de memória, coordenação motora. É difícil dizer no momento. Ele precisa de muito descanso e, quando acordar, de um ambiente calmo e familiar. Helena assentiu, engolindo o nó na garganta. Posso vê-lo? Sim, mas apenas por alguns minutos. Eduardo abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave do quarto de hospital. Sua cabeça latejava e a boca estava seca. Ele observou o ambiente ao redor. Flores em um vaso na mesinha de cabeceira, cartões de melhoras espalhados pela mesa e uma figura adormecida na poltrona ao lado da cama. Helena. Ela estava curvada de forma desconfortável, ainda vestindo o mesmo vestido azul de ontem, agora amarrotado. Seu cabelo castanho estava preso em um coque bagunçado e havia marcas de lágrimas secas em seu rosto. Mesmo assim, ela continuava linda aos olhos dele. Eduardo observou a aliança de casamento em sua mão esquerda. Depois olhou para a dela. 3 anos. 3 anos desde aquela noite mágica,
quando se conheceram em um evento de caridade no Copacabana Palace. Ela estava radiante em um vestido dourado, rindo com as amigas, e ele não conseguiu tirar os olhos dela. Mas agora, olhando para a esposa que havia passado a noite ao seu lado no hospital, Eduardo sentiu uma mistura de culpa e curiosidade. Nos últimos meses, ele havia se perguntado constantemente se Helena ainda o amava ou se estava com ele apenas pela segurança financeira e social que o casamento proporcionava. As dúvidas haviam começado quando ele a ouviu conversando com a melhor amiga, Luísa, sobre um divórcio de conhecidos. Às vezes penso se vale a pena continuar lutando por um casamento, ela havia dito. Eduardo não ouviu o resto da conversa, mas aquelas palavras ecoaram em sua mente por semanas. Desde então, ele havia se distanciado emocionalmente, mergulhando ainda mais no trabalho, testando inconscientemente os limites dela. Quantas noites chegou tarde? Quantos fins de semana sacrificou por reuniões desnecessárias? Agora, com a cabeça ainda confusa pelo acidente, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia arriscada, talvez cruel, mas que poderia finalmente lhe dar as respostas que precisava. Eduardo, a voz suave de Helena, o trouxe de volta ao presente. Ela havia acordado e se aproximava da cama, os olhos vermelhos de preocupação. Como você se sente? Eduardo a olhou por alguns segundos como se estivesse tentando focar. Onde estou? No hospital, amor. Você sofreu um acidente de carro ontem à tarde. Helena segurou sua mão e Eduardo sentiu a urgência genuína em seu toque. Acidente? Eduardo franzira a testa, fingindo confusão. Eu não me lembro de nada. O rosto de Helena empalideceu. O médico disse que poderia haver problemas de memória. Vou chamar Dr. Rodrigues. Espera! Eduardo a segurou pela mão quando ela tentou se levantar. Você poderia me dizer seu nome? Helena o olhou como se tivesse levado um soco. Eduardo, sou eu. Helena, sua esposa. Esposa? Eduardo fingiu surpresa, observando cada microexpressão no rosto dela. Nós somos casados. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena novamente. Há 3 anos, Eduardo. Nós nos casamos há 3 anos. Eduardo viu a dor genuína em seus olhos e por um momento quase desistiu da farsa. Mas precisava saber. Precisava entender se o amor dela era real ou apenas conveniente. Sinto muito, ele murmurou. Eu realmente não me lembro de nada. É como se parte da minha vida tivesse simplesmente desaparecido. Helena se sentou na beira da cama, ainda segurando sua mão. Não se preocupe. O importante é que você está bem. Vamos superar isso juntos, está bem? Eduardo assentiu lentamente, observando como ela o olhava com ternura, algo que ele não via há meses. Talvez sua farsa revelasse mais do que esperava sobre o coração da mulher que havia se apaixonado anos atrás. Você vai ficar comigo? Ele perguntou, vulnerabilidade real misturada com a fingida. Sempre, Helena respondeu sem hesitar. Sempre estarei aqui. 2 semanas se passaram desde o acidente, e Eduardo foi liberado do hospital com recomendações médicas rigorosas. Helena não saiu do lado dele durante todo o processo, organizando cuidadosamente cada detalhe do retorno para casa. Ela havia transformado o escritório do térreo em um quarto temporário para evitar que ele subisse as escadas, e contratou uma enfermeira para os primeiros dias. O apartamento em Moema, que antes parecia frio e impessoal devido à distância entre o casal, agora respirava cuidado e atenção. Helena havia colocado fotos de momentos felizes do casamento em locais estratégicos, na esperança de que isso ajudasse a recuperar a memória de Eduardo. Este é o nosso lar, disse Helena suavemente, ajudando Eduardo a se sentar no sofá da sala. Moramos aqui há 2 anos. Antes tínhamos um apartamento menor em Pinheiros. Eduardo observou cada canto da sala com fingida curiosidade. Na verdade, cada objeto ali tinha uma história que ele lembrava perfeitamente. O vaso de cristal que compraram juntos em Murano durante a lua de mel, o quadro abstrato que Helena insistiu em comprar numa galeria em Vila Madalena, as almofadas coloridas que ele reclamou por semanas até se acostumar. É bonito, ele comentou, notando como Helena havia espalhado mantas macias pelo sofá e colocado suas revistas favoritas na mesa de centro. Você tem bom gosto. Helena sorriu timidamente.
Eu sou arquiteta de interiores. É minha profissão. Parei de trabalhar tanto depois que nos casamos. Essa informação atingiu Eduardo como um soco. Ele sabia que Helena havia reduzido os projetos, mas pensava que era por escolha própria, não por causa do casamento. Mais uma peça do quebra-cabeças que ele estava montando sobre sua própria negligência. Você gosta do que faz? Ele perguntou, genuinamente interessado. Amo, Helena respondeu, seus olhos brilhando pela primeira vez em semanas. Sempre sonhei em transformar espaços, torná-los mais acolhedores. Cada projeto é como uma nova história. Eduardo assentiu, observando como o rosto dela se iluminava ao falar sobre trabalho. Quando foi a última vez que ele havia perguntado sobre os projetos dela? Doutor. Rodrigues disse que objetos familiares e rotinas podem ajudar na recuperação. Helena continuou, indo até uma estante e pegando um álbum de fotos. Pensei que talvez, se você visse algumas fotos nossas... Ela se sentou ao lado dele no sofá, abrindo o álbum cuidadosamente. A primeira foto era do dia em que se conheceram no evento de caridade. Helena estava radiante em seu vestido dourado, e Eduardo se lembrava perfeitamente de como seu coração disparou quando ela sorriu para ele. Esta foi a primeira foto que tiramos juntos, Helena explicou, sua voz carregada de nostalgia. Você disse que precisava de uma foto para comprovar que não estava sonhando. Eduardo sorriu involuntariamente. Ele realmente havia dito isso. Eu disse isso mesmo? Sim, você era muito romântico no começo. Helena virou a página, revelando fotos do primeiro encontro deles na praia de Copacabana, caminhando de mãos dadas ao pôr do sol. Enquanto ela narrava cada momento, Eduardo percebia algo que havia perdido nos últimos meses. A paixão genuína que Helena sentia por suas memórias juntos. Ela não estava apenas cumprindo um dever conjugal, estava revivendo momentos que claramente significavam o mundo para ela. E esta foi nossa primeira viagem juntos. Helena mostrou fotos de uma pousada em Búzios. Você ficou nervoso porque era a primeira vez que viajávamos como casal. Chegou a trocar a reserva 3 vezes, para ter certeza de que era perfeita. Eduardo se lembrava de cada detalhe daquela viagem. Ele realmente havia ficado nervoso, querendo impressionar Helena. Eles haviam ficado acordados até de madrugada na varanda, conversando sobre sonhos e planos para o futuro. Parece que eu te amava muito, ele disse baixinho, testando a reação dela. Helena pausou, olhando diretamente nos olhos dele. E eu te amava também. Ainda amo. A simplicidade e honestidade da declaração fizeram o coração de Eduardo acelerar. Não havia hesitação. Não havia dúvida em sua voz. Nos dias seguintes, Helena se dedicou completamente a cuidar de Eduardo. Ela acordava cedo para preparar o café da manhã preferido dele, pão francês quentinho com manteiga e café passado na hora. Organizava medicamentos, acompanhava as consultas médicas e, à noite, sentava-se ao lado da cama improvisada para ler para ele. Eduardo observava cada gesto com atenção crescente. Helena havia cancelado todos os seus projetos de trabalho sem pestanejar. Quando Luísa ligou oferecendo ajuda, ela educadamente recusou, dizendo que queria cuidar do marido pessoalmente. Você não precisa fazer tudo isso, Eduardo disse numa manhã enquanto Helena arrumava os travesseiros pela 3ª vez. Pode contratar alguém para cuidar de mim. Helena parou o que estava fazendo e se sentou na beirada da cama. Eduardo, você é meu marido. Eu quero cuidar de você. Não é obrigação, é amor. A palavra amor ecoou no quarto. Eduardo estudou o rosto dela, procurando por sinais de falsidade, de representação. Mas tudo o que via era sinceridade e uma dedicação que ele havia perdido de vista nos últimos meses. Me fala mais sobre como nos conhecemos, ele pediu. Quero entender como me apaixonei por você. Helena sorriu, seus olhos ganhando aquele brilho nostálgico. Foi em dezembro de 2020, no evento de caridade do Hospital do Câncer. Eu estava acompanhando uma amiga que trabalhava na organização. Você chegou sozinho, com um terno azul marinho impecável. Sozinho. Você sempre dizia que não gostava de eventos sociais, mas sua empresa patrocinava o hospital. Quando me viu, veio diretamente falar comigo. Disse que eu tinha o sorriso mais bonito do salão. Eduardo se lembrava de cada segundo daquela noite.
Helena estava conversando animadamente com um grupo de pessoas sobre sustentabilidade na arquitetura. Sua paixão pelo assunto era evidente, e ele ficou fascinado pela inteligência e energia dela. E então, você me convidou para dançar. Uma música do Djavan estava tocando. Oceano. Dançamos 3 músicas seguidas. Helena fechou os olhos, como se estivesse revivendo o momento. Quando a festa acabou, você me pediu para jantar no dia seguinte. E você aceitou na hora? Helena riu suavemente. Não, eu disse que precisava pensar. Você ficou surpreso. Aparentemente não estava acostumado a ouvir não. Eduardo sorriu genuinamente. Ela estava certa. Naquela época, ele estava acostumado a conseguir tudo o que queria facilmente. A resistência inicial de Helena havia sido parte do que o intrigou. Mas liguei no dia seguinte. Helena continuou. Não consegui parar de pensar em você. Jantamos num restaurante italiano nos Jardins. Conversamos até o restaurante fechar. Sobre o quê? Sobre tudo. Você falou dos seus planos para a empresa. Eu falei dos meus projetos de arquitetura. Você disse que queria ter uma família um dia, construir algo duradouro. Eu me apaixonei pela sua ambição, mas também pela sua vulnerabilidade. Eduardo sentiu um aperto no peito. Quando havia sido a última vez que eles conversaram sobre sonhos e futuro? Quando ele havia parado de compartilhar suas vulnerabilidades com ela? Helena, ele disse suavemente, eu sinto muito por não me lembrar. Deve ser frustrante para você. Ela balançou a cabeça. Não importa, o que importa é que você está aqui, está vivo. Podemos construir novas memórias. Naquela noite, Helena surpreendeu Eduardo com um jantar especial. Ela havia preparado o prato que comeram no primeiro encontro. Risoto de camarão com vinho branco. As velas estavam acesas, e ela havia colocado a playlist que costumavam ouvir quando namoravam. Pensei que talvez isso ajudasse, ela explicou um pouco nervosa. Doutor, Rodrigues disse que estimular os sentidos pode acelerar a recuperação da memória. Eduardo olhou para a mesa cuidadosamente arrumada, para a mulher que havia passado horas preparando tudo com carinho, e sentiu uma mistura de culpa e admiração. Helena estava lutando pelo casamento deles com uma dedicação que ele não merecia. Você é incrível, ele disse, e dessa vez não estava fingindo. Helena corou levemente. Eu só quero que você se lembre de nós, do que tínhamos. Durante o jantar, Eduardo fez perguntas sobre o relacionamento, observando como Helena respondia com detalhes carinhosos a cada questão. Ela se lembrava de aniversários de namoro, do primeiro Eu Te Amo, do pedido de casamento na praia de Ipanema durante o pôr do sol. Você planejou o pedido por 2 meses, Helena contou, seus olhos brilhando. Disse depois que ensaiou o discurso no espelho dezenas de vezes. E o que eu disse? Que eu era a pessoa com quem queria construir todos os seus sonhos, que sem mim o sucesso não tinha sentido. Helena pausou, olhando para as próprias mãos. Você foi muito romântico naquela época. A frase ficou no ar entre eles. Eduardo percebeu a melancolia em sua voz e entendeu que estava começando a descobrir não apenas se Helena o amava, mas o quanto ele havia machucado esse amor ao longo do tempo. 3 semanas após o acidente, Eduardo estava se recuperando fisicamente bem, mas mantinha a farsa da amnésia. Naquela noite, Helena parecia particularmente nervosa durante o jantar. Ela brincava com a comida no prato e olhava para ele com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. Eduardo, ela começou hesitante, eu sei que você não se lembra de nada sobre nós, mas eu gostaria de tentar algo. O quê? Ele perguntou, notando o rubor que se espalhava pelas bochechas dela. Helena respirou fundo antes de responder. Quero recriar nossa primeira noite juntos. Nossa primeira noite como casal íntimo. Eduardo quase se engasgou com o vinho. Ele não esperava por isso. Helena, você não precisa... Eu quero... Ela o interrompeu, sua voz ganhando firmeza. Dr. Rodrigues disse que experiências emocionais intensas podem ajudar na recuperação da memória. E eu sinto falta de nós, de quem éramos. Eduardo estudou o rosto dela, procurando por sinais de obrigação ou sacrifício, mas encontrou apenas amor e esperança. Helena estava se oferecendo não por dever, mas por um desejo genuíno de reconectá-los. Conta para mim, ele pediu suavemente. Como foi nossa primeira vez?
Helena sorriu timidamente, seus dedos brincando com a borda da taça de vinho. Foi 6 meses depois que começamos a namorar. Eu havia deixado claro desde o início que não tinha pressa, que queria ter certeza dos meus sentimentos. E você tinha certeza? Completamente. Naquela altura, eu já sabia que te amava. Você foi paciente, respeitoso, nunca me pressionou. Helena pausou, perdida nas memórias. Foi num sábado à noite, depois de um jantar aqui em casa. Você havia cozinhado para mim pela primeira vez. Um desastre completo, por sinal. Eduardo riu, lembrando-se perfeitamente daquela noite. Ele havia tentado fazer um prato sofisticado e quase incendiou a cozinha. Mas eu comi tudo e disse que estava delicioso. Helena continuou, rindo também. Depois do jantar, ficamos conversando no sofá e, de repente, tudo ficou diferente, mais intenso. Quando você me beijou, eu soube que era a hora. Como foi? Eduardo perguntou, sua voz mais rouca. Mágico, Helena respondeu sem hesitar. Você foi tão cuidadoso, tão atento. Me perguntava se estava tudo bem a cada momento. Fizemos amor a noite toda, conversando, rindo, nos conhecendo de uma forma completamente nova. Eduardo sentiu uma mistura de desejo e emoção. Ele se lembrava de cada segundo daquela noite, de como Helena havia tremido em seus braços, de como ela sussurrou, "Eu te amo", pela primeira vez no escuro do quarto, de como acordaram abraçados na manhã seguinte, sabendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Helena, ele disse suavemente, você tem certeza de que quer fazer isso? Eu não quero que se sinta obrigada. Ela se levantou e caminhou até ele, colocando as mãos em seu rosto. Eduardo, eu escolho você. Escolhi naquela noite há 3 anos. Escolhi no dia do nosso casamento. E escolho agora. Mesmo que você não se lembre de mim, eu me lembro de nós. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A sinceridade em sua voz era inegável. Helena não estava fazendo isso por obrigação ou esperança de herança. Ela estava fazendo por amor. Então me ensina, ele murmurou, puxando-a para o colo. Me ajuda a me lembrar. Helena o beijou com ternura, suas lágrimas se misturando ao beijo. Eu te amo tanto, ela sussurrou contra seus lábios, mesmo sem suas memórias, mesmo com tudo que mudou entre nós. Eu te amo. Eduardo a carregou para o quarto, seu coração pesado com a culpa da farsa, mas também transbordando com a certeza de que Helena realmente o amava. Não por dinheiro, não por segurança, mas pelo homem que ele era por baixo de toda a frieza e distanciamento dos últimos meses. Na intimidade do quarto escurecido, Helena recreou cada momento daquela primeira noite com uma delicadeza que tocou profundamente Eduardo. Ela narrava em sussurros cada carícia, cada beijo, cada promessa de amor que haviam trocado 3 anos antes. Aqui, ela guiou a mão dele para seu coração. Você colocou a mão aqui e disse que podia sentir meu amor por você. Eduardo fechou os olhos, fingindo tentar se lembrar, mas, na verdade, revivendo intensamente aquele momento. Ele podia sentir o coração de Helena acelerado sob sua palma, exatamente como naquela primeira vez. E aqui, Helena beijou suavemente o pescoço dele. Você me disse que eu era a mulher da sua vida. Eu realmente disse isso? Eduardo perguntou, sua voz embargada. Disse, e eu acreditei. Ainda acredito. Eles fizeram amor com uma intensidade que Eduardo não sentia há meses. Não havia pressa, não havia obrigação. Havia apenas Helena se entregando completamente, tentando reconectar-se com o homem que amava através da única linguagem que restava, a linguagem dos corpos e dos corações. Depois, deitados abraçados na escuridão, Helena traçava círculos preguiçosos no peito de Eduardo. Você estava chorando, ela disse suavemente. Quando? Naquela primeira noite. Depois. Você disse que nunca havia se sentido tão completo, tão amado. Eduardo sentiu um aperto na garganta. Ele realmente havia chorado naquela noite, não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora. Era a primeira vez na vida que ele havia feito amor de verdade, não apenas sexo. Helena, ele começou, lutando contra a vontade de confessar tudo. Por que você está fazendo tudo isso? Por que não desistiu de mim? Helena se apoiou no cotovelo para olhá-lo no escuro. Porque o amor não é só sobre memórias, Eduardo. É sobre escolha.
Todo dia eu escolho te amar, mesmo quando é difícil. Mesmo quando sou frio com você. Helena pausou surpresa pela pergunta específica. Mesmo assim. Eu sei que por baixo da frieza está o homem que me fez rir até chorar no nosso terceiro encontro. O homem que dirigiu 3 horas na chuva quando eu tive apendicite. O homem que me pediu em casamento com lágrimas nos olhos. Eduardo fechou os olhos, cada exemplo que ela dava sendo como uma punhalada de culpa. Quando havia sido a última vez que ele havia feito Helena rir? Quando foi a última vez que priorizou o bem-estar dela? Você mudou nos últimos meses, Helena continuou, sua voz ficando mais vulnerável. Ficou distante, frio. Às vezes eu me perguntava se ainda me amava. E o que você concluiu? Que talvez você estivesse com medo de algo, ou preocupado com o trabalho. Mas nunca duvidei do seu amor por mim, no fundo do coração. Eduardo sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Helena havia sido incrivelmente generosa com ele, mesmo quando ele não merecia. E se eu não recuperar a memória? Ele perguntou. E se nunca mais for o homem que você se lembrava? Helena tocou suavemente o rosto dele. Então, nós construiremos algo novo. O amor não é sobre voltar ao passado. É sobre criar o futuro juntos. Mesmo que eu seja diferente, especialmente se você for diferente. Porque talvez o Eduardo de agora seja ainda mais verdadeiro que o de antes. Eduardo puxou-a para mais perto, enterrando o rosto em seus cabelos. A fragrância familiar do shampoo dela, o calor de seu corpo contra o dele, a respiração suave em seu pescoço, tudo isso o fazia questionar se sua farsa havia sido uma ideia cruel e desnecessária. Helena, ele sussurrou, eu acho que estou me apaixonando por você de novo. Ela se afastou para olhá-lo, seus olhos brilhando mesmo na escuridão. Sério, sério. Talvez não tenha minhas memórias, mas sei que o que sinto por você agora é real. Helena o beijou com uma paixão renovada. Então, vamos reconstruir tudo. Memória por memória, beijo por beijo. Eduardo a beijou de volta, sabendo que pela manhã teria que tomar uma decisão. Continuar com a farsa ou confessar tudo, e arriscar perder a mulher que claramente o amava mais do que ele jamais imaginou. Do lado de fora do quarto, a chuva de São Paulo batia suavemente nas janelas, como se a cidade inteira estivesse testemunhando aquele momento de reconexão entre duas pessoas que haviam se perdido e agora se encontravam novamente. Eduardo acordou antes do amanhecer com Helena ainda dormindo em seus braços. A luz suave de São Paulo começava a filtrar pelas cortinas, e ele observou o rosto sereno de sua esposa. Havia uma paz em suas feições que ele não via há meses, como se a noite anterior tivesse curado algo profundo entre eles. Mas a culpa pesava em seu peito como uma pedra. A farsa havia começado como um teste, mas agora se tornara uma mentira cruel contra a mulher que havia provado seu amor de forma inequívoca. Helena havia se entregado completamente, vulnerável e sincera, enquanto ele mantinha uma encenação elaborada. Cuidadosamente para não acordá-la, Eduardo se levantou e foi até a cozinha. Preparou café como fazia antes do acidente, forte e aromático, um hábito tão automático que quase o traiu. Parou por um momento, percebendo que havia feito tudo sem lembrar como Helena gostava. Bom dia! A voz suave de Helena o fez se virar. Ela estava na porta da cozinha, vestindo o robe de seda azul que ele havia dado de presente no último aniversário de casamento. Seus cabelos estavam desarrumados e ela tinha aquele sorriso tímido da manhã seguinte. Bom dia, ele respondeu estendendo uma xícara de café. Espero ter acertado o jeito que você gosta. Helena provou e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Está perfeito. Exatamente como eu gosto. Eduardo sentiu o coração disparar. Havia sido descuidado. Sorte, ele disse rapidamente. Ou talvez alguma memória muscular. Helena sorriu, claramente esperançosa. Talvez suas lembranças estejam voltando aos poucos. Eles tomaram café em um silêncio confortável, mas Eduardo notava como Helena o observava discretamente, procurando por sinais de memórias retornando. A esperança em seus olhos o fazia sentir-se ainda pior. Helena, ele começou hesitante. Ontem à noite foi especial. Obrigado por ter paciência comigo. Ela corou levemente. Foi especial para mim também. Senti como se estivéssemos nos conhecendo de novo, mas ao mesmo tempo era familiar.
Como se meu coração se lembrasse mesmo que minha mente não. Sobre isso, Eduardo respirou fundo. Era hora de pelo menos começar a preparar o terreno para a verdade. Eu tenho que confessar algo. Helena ficou tensa. O quê? Algumas coisas estão começando a voltar. Fragmentos, sensações. Não são memórias claras, mas... Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. É como se meu corpo se lembrasse de você, mesmo que minha mente não. Os olhos de Helena encheram de lágrimas de alívio. Dr. Rodrigues disse que isso poderia acontecer, que as memórias emocionais às vezes voltam primeiro. Eduardo assentiu, sentindo-se terrível por dar esperanças falsas, mas precisando preparar uma saída honrosa da farsa. Talvez, com o tempo... O telefone de Helena tocou, interrompendo o momento. Era Luísa. Oi, Lu. Helena atendeu, afastando-se um pouco. Não, ainda não. Eduardo ainda não recuperou a memória completamente. Como assim você viu ele onde? Eduardo sentiu o sangue gelar. Luísa havia o visto em algum lugar? Helena se virou para ele com uma expressão confusa. Luísa, você tem certeza? Na segunda-feira passada? Não, ele estava aqui comigo o dia todo. Tá bom, depois a gente conversa. Ela desligou o telefone e olhou para Eduardo com curiosidade. Luísa disse que te viu na padaria da esquina na segunda passada, comprando jornal. Mas você estava aqui comigo o dia todo. Eduardo sentiu o suor frio. Na segunda passada, ele havia saído cedo para comprar jornal enquanto Helena dormia. Um hábito antigo que mantinha mesmo fingindo amnésia. Luísa provavelmente o viu e achou estranho ele estar sozinho, agindo normalmente. Deve ter sido outra pessoa, ele disse rapidamente. Ou talvez ela esteja confusa. Helena concordou, mas Eduardo notou uma pequena ruga de preocupação em sua testa. Nos dias seguintes, Eduardo notou que Helena estava ligeiramente diferente. Nada óbvio, mas pequenos sinais que indicavam que ela estava prestando mais atenção aos seus comportamentos. Ela observava como ele se movia pela casa, como interagia com objetos familiares, como reagia a certas situações. Eduardo, ela disse durante o almoço de quinta-feira, você se lembra onde guardamos os remédios? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas Eduardo percebeu o teste. Não, ele mentiu. Por quê? Você foi direto ao armário certo ontem à noite quando teve dor de cabeça. Eduardo sentiu-se encurralado. Talvez você tenha mencionado antes ou eu vi você pegando de lá. Helena assentiu, mas seus olhos permaneceram pensativos. Mais tarde naquele dia, enquanto Helena estava no banho, Eduardo decidiu verificar se havia deixado alguma evidência de sua farsa. Foi até seu escritório, o quarto que Helena havia transformado em quarto de hospital, e notou que alguns papéis em sua mesa estavam ligeiramente fora de lugar. Helena havia mexido em suas coisas. O coração dele acelerou. O que ela poderia ter encontrado? Eduardo abriu as gavetas discretamente e percebeu que tudo estava ligeiramente reorganizado. Ela estava procurando por alguma coisa. Eduardo! A voz de Helena o fez pular. Ela estava na porta, ainda com o cabelo úmido do banho. Eu só estava tentando ver se alguma coisa aqui me era familiar, ele explicou rapidamente. E é? Eduardo olhou ao redor do escritório que conhecia intimamente. Cada livro, cada documento, cada foto. Algumas coisas parecem familiares, mas ainda confusas. Helena se aproximou dele. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Na nossa primeira noite juntos, naquela que recriamos, você parecia saber exatamente como me tocar, como me beijar, como se seu corpo realmente se lembrasse. Eduardo engoliu seco. Você disse que as memórias físicas poderiam voltar primeiro. Sim, mas... Helena hesitou. Às vezes tenho a impressão de que você está escondendo algo de mim. O mundo pareceu parar. Eduardo olhou nos olhos dela e viu não apenas suspeita, mas também mágoa. Por que você diria isso? Pequenas coisas. A forma como você faz o café, como você se move pela casa, como você me olha às vezes... Helena pausou. É como se você estivesse representando para mim. Eduardo sentiu que tinha chegado a um ponto sem volta. Ele podia continuar mentindo, inventar explicações, mas vendo a dor nos olhos de Helena, ele percebeu que ela merecia melhor que isso. Helena, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Diga a verdade, Eduardo, por favor. Eles se olharam por um longo momento.
Eduardo viu toda a jornada que haviam percorrido nas últimas semanas, a dedicação de Helena, seu amor incondicional, sua disposição para reconstruir o casamento deles do zero. E viu também sua própria transformação. De um marido frio e distante para um homem que havia redescoberto o amor de sua esposa da forma mais dolorosa possível. Você está certa, ele disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. Eu estou escondendo algo. Helena fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para o golpe. Suas memórias voltaram. Elas nunca foram embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abriu os olhos lentamente e Eduardo viu uma mistura de choque, dor e traição em seu olhar. Você estava fingindo? Ela sussurrou. Eduardo assentiu, incapaz de falar. Helena deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Todo esse tempo, você estava mentindo para mim. Helena, eu posso explicar. Não. Ela o interrompeu, sua voz ganhando força. Não toque em mim. Eduardo viu sua esposa se afastar dele e sentiu como se tivesse destruído a coisa mais preciosa de sua vida com as próprias mãos. Helena permaneceu imóvel por longos segundos, processando a confissão de Eduardo. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele podia ver o momento exato em que a realidade da situação a atingiu completamente. Desde quando? Ela perguntou, sua voz perigosamente calma. Desde quando você está fingindo? Desde o começo, Eduardo admitiu, sentindo cada palavra como uma lâmina. Eu nunca perdi a memória. Helena riu amargamente, um som que cortou o coração dele. Então tudo isso foi uma encenação? Meus cuidados, minha dedicação. Ontem à noite. Sua voz falhou na última parte. Não. Eduardo se aproximou, mas ela levantou a mão para pará-lo. Helena, ontem à noite foi real. Tudo o que senti foi real. Real? Helena o encarou com olhos flamejantes. Como pode ser real se foi baseado numa mentira? Eduardo respirou fundo, sabendo que esta seria a conversa mais importante de sua vida. Porque eu descobri algo que não sabia antes. Descobri o quanto você me ama. E você precisava me testar para isso? A voz dela subiu uma oitava. Precisava me humilhar, me fazer sofrer, para ter certeza de que eu te amava? Eu ouvi você falando com a Luísa, Eduardo explicou desesperadamente. Você disse que às vezes se perguntava se valia a pena continuar lutando pelo nosso casamento. Helena ficou boquiaberta. E por causa de uma conversa que você ouviu pela metade, decidiu me torturar psicologicamente? Não foi tortura, Não foi tortura? Helena explodiu. Eduardo, eu passei 3 semanas achando que havia perdido meu marido. 3 semanas cuidando de você, como se fosse uma criança, explicando nossa vida inteira, revivendo cada momento do nosso relacionamento. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto dela, e Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. Eu cancelei todos os meus projetos, ela continuou, sua voz quebrando. Parei minha vida inteira para cuidar de você. Dormi numa cadeira desconfortável no hospital por dias. E você estava fingindo o tempo todo. Helena, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Ela gritou. Que você é um homem cruel que brinca com os sentimentos da própria esposa? Que você é capaz de me ver chorar, me desesperar, me entregar completamente a você e fingir que não sabia de nada? Eduardo tentou se aproximar novamente. Mas Helena recuou. E ontem à noite? Ela sussurrou, sua voz carregada de dor. Quando eu me entreguei a você completamente, quando refiz nossa primeira noite para tentar te ajudar a se lembrar de nós, você estava rindo de mim por dentro? Não! Eduardo protestou veementemente. Ontem à noite foi o momento mais honesto que tivemos em meses. Eu me apaixonei por você de novo, Helena. Vendo seu amor, sua dedicação, baseado numa mentira, ela o cortou. Tudo baseado numa mentira horrível. Helena se afastou ainda mais, abraçando o próprio corpo como se estivesse tentando se proteger. Sabe o que é mais patético nisso tudo? Ela disse, sua voz agora um sussurro ferido. É que eu realmente acreditei que estávamos nos reconectando. Pensei que talvez o acidente tivesse sido uma oportunidade para recomeçarmos. E foi. Eduardo insistiu. Helena, nessas 3 semanas eu redescobri quem você é. Lembrei por que me apaixonei por você. Vi o quanto eu fui idiota em me distanciar. Você não redescobriu nada, Helena o interrompeu.
Você apenas confirmou o que já sabia, que eu sou uma idiota que te ama incondicionalmente. Não diga isso. Por que não? É a verdade, não é? Eu sou a esposa patética que aceita qualquer coisa, que luta por um casamento sozinha, que se humilha para reconquistar o próprio marido. Eduardo sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Helena, você não é patética. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Então por que me testou? Ela perguntou, suas lágrimas caindo livremente agora. Se você sabia que eu te amava, por que precisava de prova? Eduardo se sentou pesadamente na beirada da cama, passando as mãos pelo cabelo. Como explicar anos de inseguranças e medos sem soar como desculpas esfarrapadas? Porque eu estava com medo, ele disse finalmente. Com medo de que você estivesse comigo apenas por conveniência, por segurança financeira, porque era mais fácil do que recomeçar. Helena o olhou com incredulidade. Segurança financeira? Eduardo, eu tenho minha própria carreira. Eu poderia me sustentar perfeitamente bem sem você. Eu sei disso agora, ele admitiu. Mas nos últimos meses, com os problemas na empresa, com a distância entre nós, eu comecei a duvidar de tudo. Que problemas na empresa? Helena franziu a testa. Eduardo percebeu que havia revelado algo que mantinha em segredo. A Santana em Associados está enfrentando dificuldades financeiras. Perdemos 3 grandes contratos nos últimos 6 meses. Eu estava com medo de te contar. Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então você estava enfrentando problemas sozinho e ainda decidiu me testar para ver se eu te abandonaria quando as coisas ficassem difíceis? Quando você coloca dessa forma, parece ainda pior. Por que é pior, Eduardo? Helena explodiu novamente. Em vez de confiar em mim, em vez de me dar a chance de te apoiar, você criou este teste cruel. Eduardo se levantou, tentando se aproximar dela mais uma vez. Helena, eu sei que fui um idiota. Sei que não tenho desculpa, mas essas 3 semanas me mostraram o quanto você me ama, o quanto nosso casamento vale a pena. E daí? Helena deu de ombros, uma frieza que Eduardo nunca havia visto tomando conta dela. O que isso muda? Você provou que sou capaz de te amar incondicionalmente enquanto você me mente na cara. Parabéns. Muda tudo, Eduardo insistiu, porque agora eu sei que posso confiar em você. Posso dividir meus medos, meus problemas. Não, Helena balançou a cabeça. Você perdeu esse direito. Você escolheu me mentir em vez de confiar em mim. Escolheu me testar em vez de me amar. Eduardo sentiu o pânico tomando conta dele. Helena, por favor, eu amo você. Sei que cometi um erro terrível, mas... Um erro? Ela riu sem humor. Eduardo, isso não foi um erro. Foi uma escolha deliberada, sustentada por 3 semanas. Toda manhã você acordava e escolhia continuar mentindo para mim. Eduardo não tinha resposta para isso, porque ela estava absolutamente certa. E sabe o que é pior? Helena continuou, sua voz quebrando novamente. É que eu estava tão feliz. Pensei que finalmente tinha meu marido de volta. Que você estava me vendo de novo, me amando de novo. Eu estava, Eduardo protestou. Tudo o que senti por você nessas últimas semanas foi real. Mas baseado numa mentira, Helena repetiu. Como posso confiar em qualquer sentimento que você diz ter, quando a base de tudo foi uma farsa? Eduardo viu Helena se dirigir ao armário e começar a tirar algumas roupas. O que você está fazendo? Ele perguntou, o pânico evidente em sua voz. Vou para o apartamento da Luísa por alguns dias. Ela respondeu sem olhá-lo. Preciso pensar. Helena, não faça isso. Vamos conversar, vamos resolver. Não tenho o que resolver, Eduardo. Ela o interrompeu, colocando as roupas numa mala pequena. Você quebrou algo fundamental entre nós. Quebrou a confiança. Eduardo sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Se eu fizer terapia? E se nós fizermos terapia de casal, eu posso mudar? Você pode até mudar. Helena parou de arrumar a mala e o encarou. Mas eu não sei se posso esquecer. Toda vez que você disser que me ama, eu vou me perguntar se é verdade. Toda vez que você me tocar, eu vou me lembrar de como você me tocou fingindo não se lembrar de mim. Eduardo se aproximou dela, desesperado. Helena, por favor, eu te amo, mais do que nunca. Helena fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Eu também te amo, Eduardo. E é isso que torna tudo isso ainda mais doloroso.
Ela pegou a mala e caminhou em direção à porta. Eduardo a seguiu, sentindo como se estivesse assistindo sua vida se desfazer. "Quanto tempo?" ele perguntou, sua voz rouca. Helena parou na porta sem se virar. "Eu não sei. Talvez para sempre." E com essas palavras, ela saiu deixando Eduardo sozinho com o peso de suas escolhas e a certeza de que havia perdido a melhor coisa que já teve na vida por causa de sua própria covardia e falta de confiança. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva que havia começado a cair do lado de fora, como se até mesmo São Paulo chorasse pela destruição daquele amor.